Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a Igreja celebra a festa de São Tomé Apóstolo, do Evangelho segundo São João. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No que consiste a fé, segundo a palavra de Jesus a Tomé no final do Evangelho? Em crer sem ter visto. E como é que alguém pode crer naquilo que não vê? Pode crer por causa da palavra de alguém. Alguém que afirma ter visto. Alguém que testemunha. Portanto, assim como o testemunho não é pura e simplesmente contar uma coisa, mas integrar-se naquilo que a pessoa está contando, porque ela fala a verdade, quem testemunha, na realidade, não está criando uma coisa. Quem testemunha, pura e simplesmente está partilhando uma realidade, uma coisa que ela conhece. Assim também, crer significa aceitar o que foi dito pela própria palavra e por quem disse essa palavra, e não por uma constatação direta. Então as duas coisas parecem oposição, mas na verdade elas se completam. Quem testemunha, experimentou. Quem crê, acreditou no testemunho. Portanto, o testemunho é fundamental. Jesus diz que é feliz quem crê, quem não precisa constatar, mas quem aceita a palavra. Isso é fundamental porque na encarnação do Verbo, embora Deus tenha se manifestado tão concretamente, a manifestação de Deus só é possível ser reconhecida pela fé. Porque em tudo é necessário que haja uma adesão do ser humano. Não se trata de uma imposição, de alguma coisa que é impossível contestar. Trata-se de uma proposta, de alguma coisa que é apresentada, mas que requer uma adesão pessoal. Daí a necessidade da fé. Em Deus sempre será necessária a fé. Nunca será uma imposição. Sempre haverá um espaço para crer. E isso porque sobre Deus nós só podemos falar a partir de uma experiência parcial. Como o Antigo Testamento dizia em muitas passagens, a Deus ninguém jamais viu. O próprio São João, no início do seu Evangelho, no prólogo, também diz isso. A Deus ninguém jamais viu. Mas o Filho unigênito, esse que estava junto do Pai desde antes da criação, este nola deu a conhecer. Então, é possível ver a Deus acreditando em Jesus. A dúvida não é o problema.
Duvidar como quem não compreende não é o problema. Dizer eu não entendo não é o problema. Dizer é difícil aceitar não é o problema. O problema é o fechamento. No Evangelho de hoje nós temos um exemplo disso. A obstinação de Tomé em dizer, se não for desse jeito, eu não aceito. Ora, se nós formos impor as condições para acreditar, não acreditaremos nunca. Está mais do que provado. Provado, digo, pela nossa experiência, sobretudo desse tempo da pandemia, que nós precisamos acreditar. Que nós precisamos superar o medo, embora ele exista. Que nós precisamos superar a dúvida, embora ela exista e sempre existirá. Mas a dúvida convive com a fé. O que não convive com a fé é a obstinação em não crer. E o que Jesus diz então, e chama de felicidade, é a capacidade de deixar as nossas portas abertas para que os sinais de Deus nos atinjam. De sermos capazes não de querer decifrar o mistério de Deus, mas de sermos capazes de mergulhar no mistério de Deus, de nos abrirmos para Ele. Eu diria, eu não sei, por isso eu creio, e não saberei nunca, por isso eu acreditarei até o fim. E jamais vou colocar uma outra posição obstinada. Eu não entendo, então não pode ser. Eu não consegui entender, então isso não pode ser verdade. Esse é o problema do ser humano, e o ser humano não vive sem crer. Hoje nós estamos à mercê de crer ou de não crer em alguma coisa que é invisível aos nossos olhos, que nós conhecemos por notícias e estatísticas, a não ser aqueles que já experimentaram de mais perto, mas que têm tido efeitos reais. Como eu posso negar a doença? Talvez eu não tenha visto ninguém doente do meu lado ainda. Talvez eu ainda não tenha conhecido gente que morreu desta doença. Conheço apenas as notícias, conheço apenas as estatísticas sobre mortes. Mas eu vou me obstinar em dizer isso é mentira, é tudo invenção, até que a doença se alastre mais e que eu veja pessoas morrendo à minha volta, ou que eu mesmo possa ser também contaminado, às vezes sem cuidado da minha parte. Eu preciso crer em coisas que eu não vejo. E se isso nos toca em coisas concretas, mais materiais, o que não dizer a respeito do mistério de Deus, que é acessível para nós à medida em que Deus se dá a conhecer, mas que é inacessível à medida em que nós não somos capazes de compreender o mistério de Deus por limitação nossa. Felizes os que acreditam sem ver. Rezemos. Deus Todo-Poderoso, concedei-nos celebrar com alegria a festa do apóstolo São Tomé, para que sejamos sempre sustentados por sua proteção e tenhamos a vida pela fé no Cristo, que ele reconheceu como Senhor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.